Para o seu exame, RadMed, sempre à frente, referência também em mamografia. A Unimed Campos está cuidando ainda melhor do seu coração. O Espaço Viver Bem Cardiologia foi pensado para oferecer um atendimento cardiológico especializado, além de exames como eletrocardiograma, mapa, teste ergométrico e outros. A unidade fica na Rua Barão da Lagoa Dourada, 418 Pelinca. E você pode fazer seu agendamento pelo telefone 22 3513 1498. Unimed Campos. Pode contar. Com Águas do Paraíba, você tem acesso a diversos serviços de forma digital, sem filas ou necessidade de deslocamento. Não importa onde esteja, temos sempre um canal pronto para atender você. Aproveite! Para mais informações, entre em contato com os canais de relacionamento. WhatsApp 21 97211 8064, aplicativo Cliente Águas e o site www.aguasdoparaíba.com.br. Baixe agora o aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar e acompanhe os resultados dos exames. Verifique seu histórico, agende atendimento domiciliar do laboratório ou da vacina. Saiba a localização e horários de atendimento das unidades e muito mais. Na sua lojinha de aplicativos, basta digitar Laboratório Plínio Bacelar e baixar tanto para Android quanto iOS. Aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar. É grátis, é prático, é para você. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Terça-feira, 7 de abril de 2026, começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face e pelo YouTube. Você acompanha este programa agora também por essas plataformas, né? E daqui a pouco vai estar em podcast, com imagens aí também nessas plataformas. Logo mais
com reprise na Plena TV, pela Alexa, é só dar o comando Alexa ouvir Folha FM. Em todos os aplicativos também você encontra a Folha FM. 7h08 em Campos, terça-feira, 7 de abril de 2026. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Vamos às principais informações desta manhã e a gente começa logo trazendo a previsão do tempo. O Instituto Nacional de Meteorologia, choveu essa madrugada, né? Madrugada não, uma garoa aqui na área central, agora pela manhã. Mas o sol aparece entre nuvens agora, são 7h08. Previsão para hoje, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, é de predominância do sol, máxima de 31 graus, mínima de 22 graus. No programa de hoje, a gente tem um painel político de Campos até Brasília. Vamos falar de tudo sobre as eleições 2026 e na bancada com a gente, Aloysio Abreu Barbosa, o jornalista Aloysio Abreu Barbosa e também o jornalista Everton Luna, repórter de política do jornal Folha da Manhã, nesta manhã de terça-feira com a gente, para a gente fazer aqui um painel falando sobre vários assuntos deste momento importante para Campos. A gente começa com um destaque aí do governo Frederico, que ontem teve aí o seu primeiro dia útil oficial na prefeitura de Campos, como prefeito, vice-prefeito que assume, né? O Vladimir deixa o cargo para ser pré-candidato a deputado federal. Vamos falar a guerra do Irã, que também pode interferir, né, e interfere na realidade não só do Brasil, mas também de Campos, e as pré-candidaturas de deputados estaduais e federais da região, após aí o fechamento da janela partidária, né, as mudanças que foram feitas, os ingressos de novos nomes aí em vários partidos. Então, vamos fazer um levantamento geral aqui disso tudo. Vamos falar ainda também das eleições a governador tampão do Rio de Janeiro, que pode ser decidida essa semana, amanhã, dia 8, né, se serão eleições diretas, onde o povo terá que votar, onde a população do Rio terá que votar, ou indireta, onde os 70 deputados estaduais, agora 69, né, deputados estaduais do Rio de Janeiro escolherão o novo governador. Vamos aguardar a definição amanhã, né, que vai acontecer em Brasília. Presidente da Alerj também com eleição à vista, e governador do Rio de Janeiro na eleição direta de outubro normal. Os nomes que estão já surgindo, colocados diante dos números das pesquisas, e por fim a eleição às duas cadeiras de senador do Rio de Janeiro e presidente da República, que começa a ganhar aí, né, novos contornos, começa a ganhar um novo desenho com a chegada de nomes já oficializando a sua pré-candidatura, como é o caso do Ronaldo Caiado. Então, porque é pré-candidatura até a convenção, né? Então, depois da convenção, aí sim se torna definitivamente candidato. São 7h11, então, para isso, nós contamos aqui com o Aloysio Abreu Barbosa e com o Everton Luna. Vamos rapidamente só passar aqui pelo portal folha1.com.br e destacar aqui no Folha no Ar de hoje o oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015. Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Com a Unimed Campos você pode contar. Laboratório Plínio Bacelar e também vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. E agora com a vacina Influelda, a nova, a 2026, já sobre essa vacina, inclusive, né, da diferença dela, rapidamente falando aqui, basicamente tem não só uma cepa a mais do que a que vem na rede pública, que é muito boa também, na rede pública,
mas com maior durabilidade, ou seja, proteção maior para todos. E Radmed Diagnósticos por Imagem, sempre à frente. No portal folha1.com.br, vamos lá, 7 horas e 12 minutos. Destaque aqui para gente no portal Folha 1. Júri do acusado de matar a professora Luanda Bittencourt é marcado em Campos. Sessão será realizada no dia 12 de agosto, às 10 horas, no Fórum do município. Mulher é assassinada dentro de casa em São Fidélis. PM diz que há 2 versões sobre o crime e o suspeito é companheiro da vítima. Servidores do Detran de Campos aderem à greve estadual também. Eles pedem por melhorias nos órgãos do Estado. Detran diz que dialoga aí com esse pessoal. Aqui em Campos, por exemplo, ficou um bom tempo aí sem ar-condicionado ali na unidade, né? STF decide na quarta-feira sobre eleição do mandato tampão no Rio. É sobre isso que nós vamos falar daqui a pouco. Provável que a corte decida por eleição indireta ou Couto até outubro. Ainda tem essa opção ainda, né? A gente vamos falar sobre isso. O desembargador Ricardo Couto, que pode permanecer até outubro. Depende aí dessa situação. Então a gente comenta sobre isso. Dudu Azevedo será o líder do governo de Frederico Paes na Câmara. Reunião definida aí nesta segunda-feira. Madeleine anuncia a pré-candidatura a deputada federal pela União Brasil. São João da Barra aprova a lei que impede contratar condenados pela lei Maria da Penha. Homem fica grave ao ser baleado e adolescente é atingido de raspão. Delegado campista é o novo secretário de governo. Roberto Lisandro Leão foi indicado para o cargo deixado aí por Jair Bittencourt, que também concorre aí a pré-candidatura agora. Fechando aqui, Igor Barcelos se filia ao PP e é pré-candidato a deputado estadual. Thaís Tostes disputará uma vaga na Alerj pelo AGI nas eleições de 2026. E ainda, para fechar aqui, polícia prende 3 homens com armas e drogas em São João da Barra. São 7 horas e 15 minutos em Campos. Deixa eu trazer o bom dia dessa bancada e já começar aqui a gente elencar esses assuntos aqui para adiantar ao máximo o programa e a gente conseguir falar de tudo. Meu caro Everton Luna, bom dia, obrigado pela sua presença aqui nesta bancada, jornalista, repórter de política do jornal Folha da Manhã. Bem-vindo, Everton, obrigado pela sua presença, bom dia. Bom dia, Nogueira, bom dia, Luiz, bom dia, Beto da técnica, bom dia, ouvintes, espectadores do Folha no Ar. Hoje a gente vai bater um papo aqui sobre todos os assuntos políticos que têm tomado as manchetes, né? A eleição do Rio, as projeções para as eleições. Então vai ser bem produtivo. Se Deus quiser. 7h16, diretor de redação da Folha da Manhã, jornalista Luísio Abreu Barbosa. Muito bom dia, bem-vindo aqui a essa bancada. Estamos nessa semana, né, depois dessa Páscoa, todos consternados, todos enlutecidos aqui, né, tristes pela passagem do Nelinho, filho do Luiz Costa e da Jô Siqueira, chocou toda uma região, toda a cidade, né, foi velado e sepultado no domingo. Ontem, né, prestamos aqui, em nome da bancada, essa homenagem, mas eu acho que, sobretudo, com vocês aqui presentes, é mais importante a gente também trazer esse registro. Li também lá a sua homenagem, Aloysio, no portal Folha 1, né, sobre o Nelinho, e gostaria que você, na abertura desse programa de hoje, também trouxesse aí, né, a sua fala sobre essa perda que todos nós sentimos profundamente. Bom dia, Aloysio, bem-vindo. Bom dia, Carlos Nogueira. Bom dia, Beto na técnica. Bom dia, Everton. Bom dia, sobretudo, você ouvinte pelo streaming telespectador do Folha no Ar. Foi uma Páscoa
para quem, como eu e muitos de nós, é amigo. O Luiz Costa é um amigo-irmão há muitos anos, né? Então a gente também é amigo de Jô Siqueira, ao longo dos anos, sempre trabalhando em assessorias. Os dois pertenceram, entre os anos 80 e 90, à última geração de jornalistas da Folha antes de mim, antes de que eu integrasse a redação da Folha. Então, quando eu entrei na redação da Folha, os dois já eram veteranos. Veteranos não, já estavam lá há algum tempo, né? Até porque são um pouco mais velhos que eu, mas aquela fase entre 19 e 25 anos, pouca diferença é muita naquela época, né? E os dois se casaram, Luiz e Jô, tiveram Nelinho, né? Nelinho como filho, Nélio Maria Batista Peçanha, todo mundo chamava de Nelinho. E, assim, tem uma coisa que são as crianças de redação, né? Crianças criadas no meio da redação. E a Luísa sempre teve, a Luísa Barbosa, que foi, Jô e Luiz foram crias de Luiz Barbosa, como eu também fui. Você, de certa maneira, também, Nogueira, os princípios basais de jornalismo, de ética, né? Creio que você aprendeu muito com ele. Muito. Pena que as novas gerações, como a de época, não tenham podido ter a chance de conviver com ele. Ele morreu em 2012, né? Mas a Luísa tinha essa coisa de transformar a redação numa espécie de uma creche informal, né? Onde os filhos dos repórteres iam, ficavam ali, brincavam, né? Aquilo alegrava o ambiente, né? E distensionava um ambiente que muitas vezes é tenso, por conta da briga pela informação, né, e tal, elaboração de pauta. Eu e Cristiano, meu irmão, fomos crianças de redação. Nelinho foi também. Meu filho Ícaro foi uma criança de redação, né? Algumas, como eu e Ícaro, acabam nos tornando jornalistas. Outras, como Cristiano e Nelinho, seguiram carreiras diferentes. Mas o Cristiano tem até voltado depois para o jornal, né? Tem até um blog muito lido, né? Que é uma espécie de, uma atividade jornalística, mas se dedica mais à parte empresarial, né? Mas Nelinho, desde criança, sempre falou que ia ser piloto de avião. E muita criança fala isso quando é criança. E depois, naturalmente, o sonho, a vida muda esses sonhos, né? Ele correu atrás desse sonho dele a vida inteira, né? Se tornou piloto de avião. Infelizmente, na manhã do último sábado, né? Na última sexta, na cidade de Capão da Canoa, no Rio Grande do Sul, o avião de pequeno porte que ele pilotava caiu com ele e mais 3 pessoas. Era num restaurante, né? Tem cenas, são cenas fortes, explodiu imediatamente, né? E, infelizmente, levou a óbito os 4. Por experiência própria, que espero que você, Nogueira, que você, Everton, que Beto, que nenhum ouvinte ou telespectador nunca tenha, né? Perder um filho é a mais indizível das dores humanas. Eu sei que não há nada que possa ser dito nesse momento que vai preencher enxadada no peito de um pai e de uma mãe que perde um filho. Sobretudo como foi no caso de Jô, filho único, como foi no caso de Ícaro, filho único meu. O tempo se encarrega em atenuar, e você, com a ajuda devida dos amigos, da fé, de profissionais da psicologia, né, você consegue transformar esse luto lancinante em saudade. É o que nos resta fazer, né? Eu fiz a metáfora com um filme Hamlet, que concorreu ao Oscar esse ano, que trata da gênese do filme, da peça Hamlet, né, de Shakespeare, a tragédia mais famosa de Shakespeare.
que é escrita logo após a morte do seu único filho homem, Hamlet é muito semelhante, né? Em que Shakespeare, como gênio que é, ele reinventa a realidade, numa peça onde o pai morre antes do filho e não o contrário. Eu acho que Shakespeare podia ter reescrito a vida para além da peça, mas infelizmente não é assim. Toda a nossa solidariedade restrita, né, a Jô, a Luiz, aos irmãos Adriano, Ana Luísa, né, toda a família, né, nossa solidariedade restrita, né. Morreu com apenas 30 anos e deixa muita saudade. Perfeito. A inversão da ordem natural das coisas na nossa vida sem narrativa para isso. E que eles tenham força, sobretudo, que Deus dê essa bênção a eles agora, neste momento. E se você me permite, dá para terminar, Nogueira, na paráfrase de Horácio, melhor amigo de Hamlet na peça, boa noite dos príncipes. E vamos seguir nossa luta aqui. São 7 horas e 24 minutos. Vou começar com você, meu caro Aloysio. E aí passo para Everton. Prefeito de Campos hoje é o vice-prefeito. E há uma mudança não só de personalidade pessoal, aquela coisa de, né, comportamento pessoal, até por conta de geração, né? O Vladimir mais novo, mais antenado com rede social, essa força da nova comunicação, mas, sobretudo, também pela questão de experiência em gestão administrativa. O que Vladimir teve ao longo desses anos, né, conquistou e conseguiu e mostrou a capacidade que tem sobre isso, mas que o Frederico já tem há um tempo. Algumas mudanças já aconteceram, foram anunciadas. A Rosinha Garotinho, convidada aí para assumir a pasta de trabalho e renda. O Juninho Vigílio, vereador que era líder do governo na Câmara, assume a Secretaria de Governo, que é uma das secretarias mais importantes para a gestão, para a administração, ela que alinha ali todo o funcionamento praticamente do gabinete do prefeito com as outras secretarias, basicamente isso. E também, com isso, o Frederico ontem fez aí o seu e na Câmara o Dudu Azevedo assume o papel de líder do governo. E com isso ontem o prefeito assumiu semana passada, ontem, primeiro dia útil após aí a sua posse, a primeira segunda-feira, vou dizer assim. Como é que é a expectativa agora para esse mandato aí do vice-prefeito, que na verdade, Luiz, também já tinha uma atuação bem diferente, né, como vice-prefeito em comparação a outros tempos? Como é que você pode analisar esse momento de Campos agora? Não, Nogueira, você está certo. De fato, Frederico Paes, mesmo antes de assumir como prefeito, e a gente pôde antecipar isso no blog Opiniões e no Folha 1, né? Fomos os primeiros a noticiar isso. Frederico já era um vice diferente. Ele já era um vice com uma atuação muito mais marcante. Eu me lembro de prefeito de Raul Linhares em diante. Eu acho que desde Arnaldo Viana como vice de Garotinho, no segundo mandato do Garotinho, nós não tivemos um vice tão atuante quanto o Frederico. Assim, estou falando de memória, tá? E como Arnaldo, quando o Garotinho sai para concorrer e ganha o governo do Estado, na eleição contra César Maia, em 96, Vladimir tentou aí uma vaga para vice na chapa de governador foi especulado, né? De Eduardo Paes e Douglas Ruas. Acho que seria, se Rodrigo não tivesse acontecido o que aconteceu, pela necessidade de ter alguém de Campos, se o Rodrigo fosse candidato e não Douglas Ruas, mas vai sair a federal, né? E já sofrendo críticas do pai ontem, né? Vamos tratar de semana ponto final, né? Garotinho não tem jeito, cara. Garotinho é igual Mick Jagger.
ficando no palco. Isso não tem jeito. Eu acho assim que você anunciou essas mudanças. Essas mudanças indicam coisas. Rosinha é, na família Garotinho, a mais ligada a Vladimir. Mas é também muito ligada a Garotinho. Então, Rosinha representa no governo tanto o Vladimir quanto o próprio Antônio Garotinho. Juninho, na Segovia, Juninho é ligado a Vladimir, foi líder do governo Vladimir, mas Juninho, assim como o primo Tiago, são muito ligados a Garotinho também. Muito ligados a Garotinho, entendeu? Embora não sejam eles próprios cabeças brancas em relação ao que se chama cabeça branca dentro do grupo, eles são muito ligados a Garotinho. E Dudu foi chamado em campanha como sósia de Vladimir, né? Não falo isso de maneira pejorativa, vai ter o corte barba parecido, né? Então, assim, Vladimir sai, mas ele, além do vice-prefeito assumir a prefeitura, tem alguns prepostos em postos-chave. Tanto prepostos dele, Vladimir, quanto prepostos de Garotinho, né? Então, vamos esperar. São assim, é muito pouco tempo para análise, né? Eu acho que qualquer análise você tem que estar no mínimo aí 100 dias, período de 3 meses, o período clássico, né? Mas talvez um ano seria o mais seguro para você fazer uma análise mais concreta. Agora, por entrevistar Frederico, inclusive vai estar aqui sexta-feira, né, dando entrevista conosco aqui, presencialmente. Conheço o Frederico e sei que ele tem muitos projetos para Campos. Na questão da gestão hospitalar, que você falou, ele é um gestor, assim, não tem o que falar de Frederico como gestor. Pegou coágulo de uma coisa incipiente, transformou o coágulo no maior produtor de açúcar de álcool do município, que tem a tradição secular nessa área. Frederico teve uma atuação marcante como diretor do Hospital Plantadores de Cana, que talvez só esteja aberto até hoje por conta dele. Entendeu? Agora, logicamente que gestão privada é uma coisa, gestão pública é outra. Tipo assim, na gestão privada, você é o dono da empresa, se o empregado não faz isso aqui, você demite o empregado. Na prefeitura, o cara tem concurso, entendeu? Você não pode desligar o cara. Então, você tem que ter mais jogo de cintura, né? Tem a relação com a Câmara, a gente sabe que no Brasil todos os legislativos estão muito empoderados, quer seja a nível federal, quer seja em nível estadual, quer seja em nível municipal, e uma relação saudável com a Câmara é sempre saudável ao prefeito também, ao chefe do executivo, né? Então, vamos ver, vamos esperar. Agora, sei que ele tem muitos projetos, né? Eu acho que, sobretudo, na questão da saúde pública, da relação com os hospitais conveniados, que ele já tem na outra ponta, ele conhece muito bem, do outro lado, né? E um choque de ordem que qualquer um que nos ouça agora, em qualquer bairro ou distrito de Campos, sabe que já passou da hora de acontecer. A ocupação do espaço público por interesse privado em Campos é um absurdo presente em qualquer bairro ou distrito de Campos. Agora, é uma coisa que você mexe com interesses, né? Então, tem que ter peito para fazer. E isso ele tem. Agora, tem que saber também a sabedoria política disso. E em que horas fazer, né? Enfim, eu acho que o primeiro momento é de a gente esperar um pouco para ver como é que vai ser. Agora, que ele tem esses planos, ele tem. Se ele vai desenvolvê-los agora, ou talvez no eventual segundo mandato, a gente vai conferir nos próximos dias e meses. Uma coisa é certa, você traz aí
esses dados também interessantes, esse comentário interessante dos projetos que ele tem, sim, né? Também a comparação que você faz do público com o privado, que é muito, muito, muito completamente diferente. E aí você tem todo um processo de repercussão daquilo, né, muito maior no público do que talvez no privado. E, claro, também é importante salientar, ele pega hoje uma estrada muito mais pavimentada do que ele, como vice-prefeito, pegou lá atrás junto com o Vladimir. Ele tem toda aquela experiência também vivida naquele momento difícil ali do começo do primeiro mandato. Ele estava ali presente, então ele, né, naturalmente já pegou um know-how disso aí. Agora, claro, você falou da saúde, tem e a agricultura, a força dele com a Coagro e a experiência dele com o setor, né, sucro energético também vai ser importante para a gente. Vamos aguardar. O Everton, você é da área política do jornal Folha da Manhã, está sempre aí na cobertura dos fatos políticos para o jornal e pode trazer novidade para a gente. O que a Luiz falou, as mudanças dão os seus recados, no caso da Rosinha, no caso do Juninho, enfim, uma coisa fortalece, reflete na outra. Como que você vê essa chegada aí do vice virando prefeito de Campos? Olha, eu acho que o ponto que mais chama atenção é a diferença do perfil. Vladimir, ele tem um perfil de político mais popular, que da rua, do debate em rua, da conversa. Frederico, ele, como a Luiz falou, ele é um gestor. Ele tem esse fio mais empresarial da administração. Ele foi um administrador, de alguma forma, ele foi administrador do hospital, dos plantadores e da Coagro. Então, assim, nós teremos uma diferença de perfis, e isso acontece. Vladimir falou isso no programa com a gente, né, que vai haver uma mudança. A gente não vai ver o Frederico Paes em cima de um carro um carro-pipa no farol jogando água no povo. Então, são perfis diferentes que, como a Luiz falou, né, a gente tem que esperar, né, para ver como que isso vai se dar. Mas as mudanças, elas são inerentes ao processo. Também o Rui Crispim tinha saído, né, que foi o último secretário de governo, então havia uma vacância nessa secretaria. E o Juninho Virgílio é um braço direito do Vladimir na Câmara desde o primeiro mandato e continuou agora nesse segundo. Então, acho que nada mais correspondente, justo, ele assumir essa posição de destaque no governo, deixar a Casa Legislativa e ir para o Executivo. Então, acho que são mudanças que acontecem, que precisam e que é normal, e que se daqui mudar daqui a 6 meses também não tem nenhum alarde maior, entendeu? Essa história de vice-prefeito em Campos tem cada um tem um desenrolar. Isso que você falou, talvez ele não vá lá para o Mangueirão, ou vá, não sei, de repente. Agora, que depende de cada um, desempenho público, político, isso aí é fato. Agora, uma coisa interessante, não sei se vocês perceberam, Vladimir assume a prefeitura, estoura a guerra lá na Ucrânia. Tínhamos, e aí de fato o Rafael tinha razão nisso, independente de avaliação do seu governo, nós tivemos participações especiais, e se não me falha, a Luiz me ajuda aí a lembrar, pelo menos 2 participações zeradas, que na verdade, o grande mote de arrecadação do município são as participações especiais, que a gente fala royalties todo mês, mas as participações especiais são, né, volumosas, e naquele governo, né, foram zeradas. A guerra na Ucrânia provocou
a reação comercial no barril de petróleo, que chegou a $30, 30 e poucos, disparou para $100. Quando Vladimir assumiu, royalties, né, voltaram a engordar os cofres da prefeitura. E aí, Aloysio, o que acontece? Frederico assume, desde o início do ano, nós temos a guerra dos Estados Unidos e Israel contra o Irã, que vai, né, naquele amarelão lá do Trump, prometendo dar um checkmate a todo instante e recuando e voltando atrás. Enquanto isso, o Irã, muito bem preparado, as pessoas subestimam o Irã. Irã é um dos países mais bem preparados em capacidade de formação de educação. É o terceiro ou quarto país formador de engenheiro no mundo. Então, traz aí um novo cenário e, de novo, o barril de petróleo volta a subir, tanto que a gente está sentindo aí nas bombas dos postos de gasolina. O que essa guerra do Irã pode ajudar ou atrapalhar Campos na gestão do então agora prefeito Frederico? Aloysio? Napoleão, a gente vai falar de guerra, né? Vou falar de um camarada conhecido como um grande general, mas que injustamente é muito conhecido por conta disso e pouco conhecido como administrador, como gestor. Foi um grande administrador. Quem, por exemplo, só para citar um exemplo, é julgado por qualquer lei ou código, por qualquer lei do Código Civil, deve ser Napoleão. Ele instituiu o Código Civil que a gente conhece hoje, a partir dos códigos napoleônicos. Então, só para dar um exemplo aí da diversidade de Napoleão para além da arte militar. Mas Napoleão dizia duas frases, né, muito famosas. A primeira é a seguinte: nunca atrapalhe seu inimigo quando ele estiver cometendo erros. Né? E o Trump tem cometido muitos erros no Irã, né? E a segunda frase dele diz o seguinte: ele escolhia os generais assim. Eu tenho Nogueira e tenho Everton. Tem carreiras parecidas, tanto na academia militar quanto em combate, só que Nogueira tem sorte e Everton tem azar. Se são parecidos, sempre escolha o que tem sorte, né? Rafael deu azar, Vladimir deu sorte, Frederico aparentemente está dando. Logicamente, a gente precisa sempre ressalvar que não há sorte em perda de vida. O que eu me refiro é a guerras em países de grandes produtores petrolíferos, a saber, Rússia, a saber, Irã, elevarem drasticamente o preço do barril de petróleo e, por conseguinte, elevarem também o preço do barril Brent e, assim, os royalties e, como você disse, Nogueira, participações especiais. Então, a sorte que Napoleão dizia ser muito importante que Vladimir teve com seu xará Vladimir Putin, pode ser que Frederico esteja tendo agora com Donald Trump. E como você resumiu no começo aí, existe uma expressão nos Estados Unidos chamada taco. Taco, no nome de comida mexicana, muito famosa, muito popular nos Estados Unidos, que é basicamente uma panqueca recheada, né? E estadunidense adora abreviatura, né? Trump always chickens out. Trump sempre amarela, sempre galinha, né? Chickens out, como uma galinha pula fora, mas grosso modo Trump sempre amarelo, né? Ele calculou muito mal, na verdade Trump não tem estratégia, né? Achou que a tática de chegar lá, matar o líder supremo com um poder militar enorme fosse... E as manifestações anteriores contra o regime dos atolais, o regime fosse cair por si mesmo. Ele não teve um plano de contingência para o Estreito de Hormuz. Mandou 2 porta-aviões de bilhões de dólares, que são a nata do poderio militar do mundo, a saber,
o USS Gerald Ford e o USS Abraham Lincoln. Os dois foram atingidos. Tiveram que voltar para sofrer reparos. Esse porta-aviões custa na casa de dezenas de bilhões de dólares. Sabe o que atingiu eles? Os drones Shahed 136, que custam na faixa de 10 mil dólares e tal. Então, e outra coisa, vamos colocar assim, militarmente. Se você olhar a Alemanha e o resto do mundo, sobretudo a União Soviética, cada alemão matou 15, 20 soldados inimigos. Mas a Alemanha perdeu a guerra. Se você olhar a guerra do Vietnã, cada soldado americano morto matou 20 soldados inimigos, vietnamitas. Mas os Estados Unidos perdeu a guerra. A guerra, como a briga, nisso parece com a briga. A guerra difere da briga, que a guerra deveria ter regras. Que Trump ameaça não cumprir, com crimes de guerra, como atingir dolosamente a estrutura civil do Irã. Isso é crime de guerra. Isso, não estou dizendo não. Isso é legislação internacional. Mas a guerra parece com briga no seguinte sentido. Não é o quanto você sabe bater, amigo. Bater todo mundo bate. É o quanto você aguenta apanhar e seguir brigando. Isso o Irã está provando que tem. E eu sempre falo, eu estava falando isso com frentista de posto. Vendo o preço da bomba de diesel, que eu tenho carro de diesel pagando R$1,50 a mais. Aí eu falando com ele, a gente vai parar agora na Semana Santa. Aí ele falou, essa guerra com o Irã, que está ferrando tudo. Eu falei, rapaz, você sabe qual é o tamanho do Irã? Não sei, não. Eu perguntei, e o maior estado brasileiro, você sabe? Aí isso eu sei, o Amazonas. Pois é, o Irã é maior que o estado do Amazonas. Sabe quantas pessoas tem o Irã? Também não sei, não. 93 milhões de pessoas, tomou um susto. Você não conquista um território maior que o Amazonas, com 93 milhões de pessoas que faz guerra desde Alexandre Magno, que derrotou Roma enquanto república e enquanto império. A história não é bem assim. A história não é bem assim. Para você, Nogueira, que é cristão, procura Ciro Grande na Bíblia. Você vai contar ele citado 23 vezes na Bíblia, sempre como libertador. Foi ele que unificou os povos medos e persas, transformando 500 a.C. ou no que se chamava Pérsia, e depois se tornou Irã. Entendeu? O buraco um pouquinho mais embaixo. E sim, pode favorecer Frederico. Tem essa expectativa aí, Everton, do governo melhorar? Porque Vladimir trouxe aqui também outro ponto, Luiz. E Everton, rapaz, ontem os Estados Unidos fazendo conta, só um minutinho, Everton, um comentário rapidinho. A guerra está ficando muito cara para os Estados Unidos, Luiz. Você foi no ponto-chave. Os dois porta-aviões milionários, e estamos aqui bilionários. Bilionários. Estamos aqui falando em dólares. O F-15 que foi abatido sexta-feira é 90 milhões de dólares. Agora, ontem, os Estados Unidos teve que autodestruir, vou colocar assim, 2 C-130, lotado de carga, de tudo que você imaginar. Ficaram atolados lá. Quer dizer, há aquilo que você falou, a falta de planejamento. No próprio discurso do Trump ontem, ele falando que ia destruir todas as pontes do Irã, todas as pontes, que é crime de guerra também. E aí, ele na mesma quase que frase, ou no mesmo estrofe, ele lá embaixo fala, mas podemos também ajudar a reconstruir aquele estado, aquele país. Só para dar os números precisos, Nogueira, para essa desproporção, o USS Gerald Ford, que foi avariado, teve que sair da zona ali para reparos, custa exatamente 13 bilhões de dólares. O drone Shahed 136, que causou-se, os drones Shahed 136 que causaram esses danos, custam entre 20 mil a 50 mil dólares. Bem carregado, né? Porque impressionante. Olha o prejuízo no bolso também. Não é? É isso, a guerra tá cara, tá muito. Tem isso tudo ainda aí.
O Everton, há expectativa do governo com relação a isso? Porque Vladimir trouxe aqui que também aumenta o custo operacional da máquina. Você chega, né? A gente sempre fica nessa expectativa, né? Agora o preço já passou da barreira dos $100 do barril do petróleo Brent. E sempre que a gente faz pauta sobre petróleo, a gente ouve que é uma fonte da Folha e virou minha fonte também, né? Que é o Wellington Abreu, que é um analista da questão mercadológica do petróleo. E ele sempre fala, né, que momentos de preço elevado do petróleo, que consequentemente aumenta a participação especial, deve ser tratado com cuidado, deve ser tratado com parcimônia, porque é um momento. Então, é uma fotografia do globo daquele momento. E que essa renda ela pode não se estender por longos meses ou anos. Então, ele sempre pontua que fala, olha, vai ter o aumento do royalties, mas os prefeitos precisam ter consciência que o momento é sempre passageiro, porque ele é calculado mês a mês. Então, assim, vai ter o aumento, que com certeza, mas que é preciso ter os pés no chão para que não se embole nas próprias pernas, né? Só para finalizar, se me permite, Trump está mencionando invasão terrestre. Se invasão terrestre houver, você pode contar aí que vai passar de $200 o barril de petróleo. E vai ser outro atoleiro. Como foi o Afeganistão, como foi o Iraque, talvez até pior. Enfim. Quanto mais curta for a guerra, mais o preço do petróleo tende a voltar ao normal. Quanto mais ela se alongar, mais ele pode explodir. E a gente não comentou porque não é sobre isso, o programa tem a outra pauta, assim, a guerra influencia nesse cotidiano nosso, não, mas se for falar sobre a guerra, tem detalhes assim que a gente pode enriquecer. O Estreito de Hormuz, por exemplo, permanece fechado e tem deixado aí toda uma situação mais complicada ainda. Com relação ao custo da guerra, outra informaçãozinha detalhada, pequenininha, mas que faz uma diferença muito grande. Esses drones, muito bem lembrado por você, Luiz, os Shahed, são em sua maioria montados em casa, nas casas das pessoas que ganham um trocado para isso. Você não faz um Uber, por exemplo, não faz um quebra-galho aí de Uber, tá? Lá você monta drone. Basicamente isso. Então não entra que os caras estão muito preparados. Claro, a potência americana é muito grande, mas até quando subestimar um país como o Irã? E aí, Luiz, também, e meu caro Everton, que está nos acompanhando, independente de qualquer simpatia ou não estou falando sobre isso, por regime autocrático, não, nada disso. O que eu estou falando é de história de guerra, capacidade e potência bélica de cada país. Nogueira, só para terminar, ninguém sem consciência pode defender o regime dos atolais, como ninguém que se diz humanista pode defender a ditadura assassina, torturadora de Maduro. As duas são. Agora, a diferença básica, que Trump talvez não entenda, e muita gente não entenda, é que ele enfrentou na Venezuela, sim, que enfrentou, eu acho que Maduro, caiu de Maduro, literalmente, foi entregue pelo próprio regime, né? De uma ex-colônia, como é os Estados Unidos, de 500 anos, 400 anos aí de colonização, ele no Irã está enfrentando, né, uma civilização. É diferente. O povo iraniano não é árabe, é um povo caucasiano, indo-europeu, de pele branca, não fala árabe, fala farsi. O árabe é só para o rito religioso. E só uma pequena adendo ao que você falou. Pelo Estreito de Hormuz, passa 20% do petróleo no mundo. Está fechado para todo mundo, não está? Para a Índia e para a China não está não, negão. Para a Índia e para a China vai passar.
E há uma outra conversa também de... A uma vencedora desse conflito é a China sem disparar um tiro. E outra coisa, esse início que setou o supercaça estadunidense, certamente não era iraniano. Ele certamente é russo ou chinês. O que leva a escala essa guerra para outro patamar muito, muito, muito perigoso. O desdobramento disso era a eleição ou a reeleição, né, do líder de Israel e atingir a China, a coisa saiu tudo pela culatra. Nada deu certo até aqui. Não, para Israel continua sendo bom. Pode ser. Porque é um vizinho regional que prega na existência de Israel. Ele prega... Ele não chega a ser vizinhos. Vamos botar... É como o Rio do Paraná, mal comparando, entendeu? São da mesma região, e o Irã prega abertamente a aniquilação do Estado de Israel. Então, para Benjamin Netanyahu não é ruim. Das eleições do Knesset, uma semana depois do segundo turno brasileiro. Mas certamente vai ser muito ruim para as midterms, que são as eleições de meio de mandato, legislativas, onde vão renovar toda a Câmara dos Representantes, que equivale a deputado federal aqui no Brasil, e mais de 1/3 do Senado nos Estados Unidos. E se Trump perder, vai virar o que eles chamam lá de Mail Duck, né? O pato-mão. E vou combinar aqui isso para um cara com o nome de dono da piada pronta, né? Fica tudo... Tá fechado. Donald Mail Duck. Muito bom. Eu também vamos esperar. É aquela história, vai depender dos próximos passos aí, próximas horas. Gente, são 7h54, quero fazer uma proposta a vocês, cara, eleição proporcional é a eleição mais complicada, quase que impossível, até porque nem pesquisa tem, mas nós temos aí nomes expressivos aqui, que vão se projetar e já estão se projetando a partir das suas pré-candidaturas, mas para num outro programa a gente falar sobre... Até por conta dessa definição também de data, né, dessas pessoas que estão entrando nos partidos, ingressando. Hoje mesmo eu já li aqui nas manchetes 3 pessoas que se lançaram pré-candidatos a partir de agora: a delegada Madeleine Ítalo, de São João da Barra, a Thaís Tostes. Então, deixa eu juntar meio que um fechamento aí desses nomes para a gente trazer. Barbosa Lemos também. Francimara também. Danilo Barreto. Danilo Barreto. É aquela coisa que a gente for falar, acho talvez o necessário, Nogueira, nessa próxima mesa redonda que a gente faz entre nós, fazer só sobre candidatura proporcional. A gente analisa com tempo 1 a 1, tem Macaé, tem São Francisco, tem São João da Barra, tem Itaperuna com o único deputado federal eleito, né, nessa legislatura, entendeu? Se você permite sugestão. Perfeito, ótimo. E até porque precisa definir, os nomes sendo definidos, a gente analisando melhor, e tem os que estão eleitos, né, e que vão concorrer aos cargos, enfim, né? A reeleição, a reeleição. Tem a própria saída do Bacelar, o que o grupo faz, o que o grupo fará desse cenário político, enfim. São 7h56. Vamos lá então, rápida pausa aqui no Folha no Ar e a gente volta, próximo bloco aqui, com os jornalistas Aloysio Abreu Barbosa e Everton Luna, falando sobre eleições de governador tampão e governador direto do Rio de Janeiro, né? Quer dizer, fez um embólume de campo todo na cabeça do eleitor. Vamos tentar desembolar um pouco o que vai ter. O povo fluminense vai ter que votar 2 vezes este ano para governador? Vamos falar daqui a pouco. O STF está analisando isso tudo, a gente vai entender melhor esses detalhes aí, essa corrida eleitoral ao Palácio das Laranjeiras, vizinho ali do triunfante Estádio das Laranjeiras. 7h56 em Campos. A única coisa boa de você ir lá no Palácio é que você fica pertinho ali do campo do Fluminense. E lá você vai lá na parte lá de sala de troféus. Aliás, aumentou agora lá, ampliou a sala. 7h57, vamos embora para o intervalo, a gente volta a seguir. Foi um estádio muito moderno quando foi lançado em 1919.
Sim, seleção brasileira jogou lá, tem história, né? O primeiro sul-americano nosso foi lá. Mas lá em 1919, né, há 107 anos atrás, era um estado muito moderno. Muito moderno. Eu fiz um jogo lá, rapidinho. Ai, meu Deus do céu. O Divan, zagueiro do Americano, Renato Gaúcho, atacante do Fluminense. Rapaz, que inferno. Renato Gaúcho infernizou a vida de Odivan. E ali... 2 gols de virada do Fluminense em cima do Inter. 2 gols de Ezo. Você viu ali? Muito legal. Super. E assim, no nosso caso, o alambrado fica muito em cima do campo, o espaço é muito pequenininho, isso aí, toda hora o jogador passando por cima, era uma doideira. Bom, 7h58, pausa rápida então aqui no Folha no Ar, a gente volta a seguir no oferecimento de Proteus Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e Radmed Diagnósticos por Imagem. A Proteus, moderna empresa